Olá a todos. Olá, tudo bem com vocês? Segunda-feira, cá estamos nós. Mais uma vez, não deu para fazer um live, vamos gravar, mas sem problema. Compromisso é compromisso, cá estamos. Então hoje vamos falar sobre, pode-se dizer que são as camadas que nós vamos construindo. Vamos desvendar um pouquinho mais daquilo que nós chamamos do meu eu. Então, pensando assim, nós somos seres vivos, somos animais, somos mamíferos e o nosso corpo tem um instinto de sobrevivência. Então, o nosso corpo, todo o nosso corpo, e com isso estamos a incluir o cérebro também, faz parte do nosso corpo naturalmente, vai aprendendo estratégias de sobrevivência, porque o objetivo é manter esta estrutura viva. E então, tudo o que nós vamos aprendendo, tudo o que nós vamos sentindo, tudo o que se passa à nossa volta, são informações que o nosso cérebro, que o nosso corpo vai absorvendo e depois vão sendo tomadas decisões de sobrevivência. E tudo isso fica registrado na nossa mente, inclusive nas nossas células, porque nossas células têm memória. Então esta memória celular, que é chamada a memória celular, o que é que vai fazer? Vai dizer assim, nesta situação, com este ambiente exterior, se eu tomar esta atitude, fico bem. Se eu for por este caminho, sofro. Então este caminho não é bom. E é basicamente esta filosofia, pode-se assim dizer, sobrevivo, não sobrevivo. Custa-me, não me custa. Sofro, não sofro. E é com esta informação que o nosso cérebro, que o nosso corpo vai recebendo, que vamos criando as sinapses, as nossas ligações aqui dentro e a dizer, é este o tipo de comportamento que eu tenho de ter para sobreviver. Mas é importante lembrar também que vivemos em sociedade e não é sempre que podemos ter esse ou aquele comportamento. Porque precisamos sim ter o comportamento a nível de sobrevivência, mas demonstrá-los em sociedade é uma outra situação. E isso nos obriga a construir estratégias. Então, uma coisa é, como no tempo em que nós vivemos nas cavernas, não é? Em que tínhamos o instinto de sobrevivência, aquele básico. Sobreviver mesmo ao clima, ao ambiente, austero que tínhamos à nossa volta, ok? Outra coisa, mas esta capacidade de aprendizagem que nós temos, esta flexibilidade que nós temos, isto o erro, da tentativa e erro, não é? Que é um método de aprendizagem. Nós, como aprendemos a viver em sociedade e começámos a viver em sociedade, começámos a aprender com os outros, que são, é uma coisa que nós temos, que são os neurónios espelho. Isto é, nós não precisamos vivenciar as coisas, nós, vendo os outros a fazer, fazemos igual, porque interpretamos como eles estão bem, estão a fazer aquilo, estão a sobreviver, então é o correto. E foi esta capacidade destes neurónios espelho, chamados neurónios espelho, que nos fez, que nos permitiu ter aquela capacidade de aprendizagem sem ter que ser por experiência própria. E foi esta aprendizagem, esta informação que vai passando de pais para filhos, que se vai passando dentro da comunidade, e então aí começamos então a aprender não só pela nossa experiência, isto não é bom para nós, mas também com o que o meu grupo diz que é o correto. Sim, mas também com relação a esses neurônios espelhos, hoje vivemos um grande problema em termos de sociedade no geral, que é também a internet. Porque os nossos neurônios espelhos eles não sabem a diferença entre o que é realidade e aquilo que é ficção. Quando na internet nos deparamos com as vidas de pessoas que são demonstradas ali, que muitas vezes
na sua grande maioria, é apenas o palco, as pessoas não se apercebem que existe um bastidor e que a realidade que é demonstrada na internet não é aquilo que a pessoa vive no seu cotidiano. Todas essas informações, todas essas coisas que passamos, seja no mundo virtual ou na realidade, faz com que criemos barreiras para o convívio social. E essas barreiras também nós criamos dentro de nós. Vamos criando pequenas camadas. Uhum. E então, nós, para sobrevivermos, nós temos as nossas próprias características, a parte biológica, a parte genética, a parte da nossa essência, e depois, devido também a fatores externos, vamos nos adaptando ao ambiente, que pode ser mais hostil, menos hostil, e vamos nos adaptando ao meio à volta. E então, este é o melhor exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito de mostrar. Nós vamos construindo camadas protetoras. E então nós chegamos a adultos e somos assim. Ok? O problema é que nós tornamos esta pessoa cá de fora sem nos apercebermos do que está lá dentro. E o que é que se passa? Às vezes acontecem coisas cá fora, externas, que nós achamos que estamos com a nossa camada toda protetora, mas abana e passa-se qualquer coisa cá dentro que nós não compreendemos. Porquê? Então eu construí todas as minhas camadas possíveis de proteção, assim eu toda sei que sobrevivo. E está aqui qualquer coisa que me está a magoar, que está a fazer um barulho. O que é isto? São esses anseios que nos levam à busca do autoconhecimento. Uhum. Então, aquilo que nós falamos nas conversas terapêuticas anteriores foi a busca do silêncio para conseguirmos ir à nossa essência. Então, o que é isso? É, no fundo, conhecermos as nossas camadas. É, no fundo, uma viagem de autoconhecimento para conseguirmos compreender o que é que foi acontecendo e que nos tornou assim. Mas nós também somos esta menina aqui, ou menino. E porquê que nós criamos esta camada? Porquê que nós tivemos necessidade de pôr outra? O que é que aconteceu para nós pormos outra? No entanto, acontece outra coisa qualquer, ainda se passa qualquer coisa aqui dentro. Então vamos, esta viagem de autoconhecimento é a viagem de ir tirando as camadas, ir percebendo que afinal somos mais do que só aquela grande camada protetora. Somos mais do que isso. Até que chegamos ao silêncio. Chegamos à nossa essência. E o objetivo desta viagem de autoconhecimento é conseguirmos chegar aqui, o mais próximo possível à nossa essência, e ouvirmos. E percebermos que todas as camadas que nós fomos criando ao longo da vida foram camadas protetoras. São protetoras. São de sobrevivência. Nós necessitamos delas. Mas vamos começar a colocá-las e a olhar para elas de outra forma. E percebermos que, para aquela pessoa, eu posso só estar com esta camada. Mas para aquele tipo de relacionamento ali, eu já aprendi e sei que o melhor para proteger a minha essência e esta,
que é a mais próxima da minha essência, é colocar esta camada. Mas eu tenho noção de que tenho as outras lá. É diferente. E depois, para aquele outro tipo de relacionamento, de trabalho, de conhecido, eu preciso de outra camada. Porque para viver e para sobreviver naquele tipo de grupo, naquele tipo de sociedade, eu preciso disto para ficar bem. E depois, então, vai haver situações em que eu preciso voltar a ser esta. No entanto, agora, tendo conseguido chegar ao silêncio, à nossa essência, eu vou aprendendo quando é que eu posso tirar esta, quando é que eu posso tirar a outra, sem me magoar. Porque eu já sei quem sou e sei quem é aquela menina, menino pequenino ali no fundo. Conheço a minha essência e sei o porquê que fui construindo estas camadas. E posso chegar à conclusão que afinal nunca mais vou precisar desta. Ou se calhar, numa outra situação. O autoconhecimento ele é essencial para que você se proteja, mas que também de alguma forma você proteja a quem ama, porque você não se distancia, você não coloca todas as camadas àqueles que ama, porque são situações diferentes. Nós vivemos num mundo complexo. Hoje estou em Portugal, ontem estava no Brasil, amanhã aonde estarei? É o mundo das comunicações, é o mundo que se reduz o tamanho num voo aqui e acolá. Em qual momento precisamos de qual camada? Para você saber isso, para você se proteger, proteger quem você ama, você precisa do seu autoconhecimento, saber quem é você, saber em qual momento de vulnerabilidade é necessário colocar uma carapaça mais resistente e em qual momento de vulnerabilidade é necessário apenas ser a sua essência. Uhum. E assim, conhecendo estes nossos limites, também vamos nos apercebendo quem é que nós permitimos realmente mostrarmos quem somos. Quem é que vale a pena mostrar quem somos? Nós não temos necessidade de mostrar sempre a nossa essência a toda a gente, de mostrar tudo o que realmente somos. Não há problema nenhum em nos protegermos e termos as nossas camadas protetoras consoante o tipo de vínculo e de confiança que temos com a pessoa que está à nossa frente. Porque nós construímos as camadas como sobrevivência. Mas se nós queremos ter uma relação saudável, uma relação no trabalho saudável, nós temos que saber que camadas pôr. Uma relação no grupo saudável, nós precisamos saber qual é a nossa camada para esse grupo. Uma relação com a nossa família saudável, nós temos que saber quantas camadas temos que tirar, quantas temos que pôr para nós ficarmos bem e, no entanto, também demonstrarmos um pouco mais do que nós somos aqui dentro. E quando nós estamos quanto é que nós temos que nos dar ou nos demonstrar como somos numa relação mais íntima? Até que ponto? Se aquela pessoa é de confiança, se vale a pena, se estamos preparadas para assumir essa nossa vulnerabilidade sem demasiadas camadas, para podermos falar de coração, falar de essência, falar da nossa essência, do nosso interior, e então termos uma relação, um vínculo saudável, porque no fundo todas estas camadas
estão sempre à procura, o nosso corpo está sempre à procura de um vínculo saudável, que ele sobreviva ao vínculo, à parte exterior. Até mesmo porque, quando você conhece o seu eu profundamente e consegue enxergar as suas camadas, você passa a ter uma percepção que as pessoas só fazem a ti aquilo que tu permites. E você sai daquele ciclo vicioso de achar que, ai, pobre de mim, eu não aguento isso. As pessoas só fazem a ti aquilo que te permite. Então conheça os seus limites, conheça a sua essência, para que você consiga ter uma vida de verdade. E para chegar a conhecer-se um pouco mais e conseguir chegar ao silêncio de se ouvir, da sua essência, nada como o treino. Sempre. Dizem os japoneses que a prática leva à perfeição. Pois é verdade. Às vezes dizemos assim, ai, eu não consigo meditar, como que eu consigo meditar? Eu paro para meditar, passa, ai que eu tenho que ir ao mercado, ai porque eu tenho que ir à bomba, ai porque... É treino. E nem todas as pessoas conseguem da mesma forma. O que é bom para mim, uma forma de eu conseguir silenciar todo o ruído que está dentro da minha cabeça, não é o mesmo que para ti. Não é o mesmo que para vocês. E então, com o treino e aprendendo técnicas, nós vamos nos adaptando, não é? E vamos vendo o que melhor se aplica a nós. Mas temos que começar em algum sítio. E pedir ajuda para fazer isso, treinar de alguma forma com alguém a orientar, poderá ser uma excelente ajuda. Porque podemos dizer assim, ok, eu experimentei daquela forma, não deu. Olha, eu experimentei desta e deu. E a própria pessoa que está lá a acompanhar-te e a ajudar-te vê, olha, não está a resultar, ou como é que estás a sentir, o que é que vamos então experimentar de outra forma. É diferente do que estarmos a tentar fazer tudo sozinhos. O pedir ajuda é um ato de coragem. Cuidar de si é um ato de coragem. Ficamos por aqui hoje? Hoje ficamos por aqui, mas eu vou aproveitar para fazer um convite. Dia 22 de fevereiro, Sim. teremos um workshop. Vamos abordar estes temas. Sim. Esses temas fazem parte da nossa vida. Então você que está cá em Portugal, você que consegue vir a Porto, acompanhe as nossas redes sociais. Venha conosco viver esse momento em busca da nossa essência. Esse workshop é para você que está procurando marcar um encontro com você. Contamos convosco. Um beijinho a todos. Na próxima segunda-feira, cá estaremos para mais umas conversas terapêuticas. Beijinho, tchau, tchau. Boa semana. Até segunda. Deus. Beijinho.